Hoje é domingo 2 de novembro de 2025. A seguir, agora no ar, seja bem-vindo. E a falta de respeito aos mortos tem sido uma prática reiterada ao nível do nosso país. Entretanto, várias sensibilidades da nossa sociedade mostram-se preocupadas. Vamos ver como as pessoas se comportam em cemitérios na reportagem do Alcides Mecano. Veja a seguir. O cemitério é considerado por muitas tradições e religiões um lugar santo. A morte é sobretudo um ato sagrado de transição na qual as pessoas devem respeito. O cemitério é um lugar sagrado, é necessário ter esse ensinamento, não só a igreja, também as famílias têm um papel muito fundamental para explicar às nossas crianças quando estão a crescer, os nossos jovens quando estão a crescer, sobre o respeito aos mortos. Para outros, um espaço de reflexão sobre a vida e a morte. Porque entendemos nós que viver o luto e viver o momento da morte é um momento muito delicado, um momento que carece de muita atenção. No caso, a morte. Dona Joy perdeu a única filha e vem ao cemitério quase sempre para limpar o túmulo e expressar algumas palavras. A dor insuportável que ainda a consome é visível. Ela partiu aos 23 anos. Eu estou muito abalada, meu coração está partido. Só encontro forças em Deus. A dor de perder um parente nem sempre é superada, principalmente pela falta que faz. Para estas jovens, o pai que era o pilar da família e o amigo confidente foi-se e deixou um vazio enorme, principalmente para a caçula. Não dá para explicar, muita saudade. É muita saudade, é muita saudade. Nunca nos esquecemos do nosso pai, né? Estamos aqui sempre que possível. E, bom, tiramos esse dia em específico para estar aqui também. Mas, entre dores e lamentos, há quem aproveita o momento para fazer o inacreditável. Às vezes eles fazem racha, levantam a mota, é uma confusão, uma tremenda confusão e um grande risco não só para nós como vendedores, mas para eles também. Mas ainda assim, eu acredito que eles não se preocupam muito com a bem-vida. Muitas das vezes são até pessoas, amigos ou vizinhos que têm esse tipo de postura. Não têm mesmo um bom comportamento, vêm fazer batucadas, vêm subir por cima das campas, esquecendo que um cidadão pode ter um peso normal de 60 a 80 quilos. Se deixou-as subirem na mesma campa, essa campa vai se destruir. Repare nestas imagens: risos, bebidas e diversão. Imagens captadas durante o enterro de um cidadão. Facto que contradiz com o momento de luto que se devia viver. É um comportamento reprovado mesmo. Quando questionados sobre a razão de tal ação, a resposta foi esta. É para tentar esquecer um pouco. Se nós ficar sempre a imaginar aí, não vamos conseguir esquecer. Estamos a fazer isso para esquecer um pouquinho dele. Não é para vir embriagado, como muitas vezes temos notados, porque uma pessoa embriagada, quando chega aqui, não tem consciência e qualquer chamada de atenção que lhe for feita, então acaba se revelando, né, em mais atitudes. Outro sim, se não mais grave, tem a ver com a vandalização dos cemitérios. Os marginais pulam e saqueiam os familiares. Jovens há, por exemplo, que chegam a invadir o cemitério para destruir a campa e retirar os ferros para levar nas casas de peso. Em relação a esse ponto, temos estado em caso com um grupo formado no cemitério, o grupo de inspetores do cemitério, temos estado então em caso desses cidadãos que com esse comportamento cá vêm e entregamos as barras da justiça. Mas os atos de vandalismo não ficam por aí. Há ainda cidadãos que fazem dos cemitérios as suas casas de banho. E estas pessoas não saem muito distante, é mesmo ao lado do cemitério. Essas residências que estão ao lado são eles que danificam aqui dentro do cemitério.
mas se não o lugar deles, das casas o que utiliza como casa de banho, é aqui no cemitério. Para os pesquisadores culturais, as práticas ferem os princípios e costumes do povo angolano. Estamos a ver aqui aquilo que é uma convulsão social do ponto de vista, sobretudo, da nossa própria cultura, daquilo que é a identidade cultural do nosso povo. Já para os psicossociólogos, o facto chama atenção para a redefinição social, o perigo da aculturação e a banalização dos princípios éticos e morais angolanos. Portanto, nós vamos considerar essas práticas como atitudes reprováveis. Não aconselhamos nem apelamos os demais jovens a práticas de género, porque acaba por ser algo descontextualizante relativamente à nossa sociedade. Fica muito mal. Vamos apelar à nossa juventude que tenha muita prudência e muito respeito, principalmente ao cemitério, que é um lugar santo, que é um lugar sagrado. Este domingo assinala-se o Dia dos Finados. Sempre que chega esse dia, é sempre bom vir para aqui visitar e não só. É sempre bom, traz-nos sempre um momento de reflexão. Vim acompanhar a minha cunhada e vou para a campa da minha sogra também visitá-la. Este é o Campo Santo, é a nossa última morada, que devemos então respeitá-lo, porque hoje são as outras pessoas que adiantaram, amanhã somos nós. E gostaríamos então de manter esse local devidamente organizado. Nós, enquanto funcionários, estamos a fazer a nossa parte, né? A limpeza, a organização do próprio sítio, para que os munícipes, quando chegassem aqui, encontrassem um local digno para poderem então realizar as exéquias fúnebres. Há necessidade das famílias começarem então a prestar mais atenção aos seus educandos, às próprias igrejas, às comissões de moradores, de maneira a resolvermos essa questão que é trazida para aqui, para o cemitério, já na base que é no local ou na residência onde saem né, esses funerais. A mudança de comportamento e uma atitude mais responsável é o que se apela. O respeito aos mortos é o que vamos levar à reflexão através de um painel de convidados constituído pelo Dr. Germano Pinto, que é psicólogo. Muito boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, caro jornalista Wilson Chinavi. Saúde de forma respeitosa aos colegas do painel e todos os telespectadores. Este painel de convidados está constituído também pelo Dr. Muniz Bala, que é sociólogo. Boa tarde, assim também. Boa tarde, Wilson Chinavi. Saudações aos colegas do painel e também a todos os telespectadores da televisão pública da Angola. O doutor Mabanza Cambaca, estávamos juntos ontem. Certo. Exatamente. Boa tarde, é jurista. Muito boa tarde, caríssimo Adilson Chinanga. Muito boa tarde. Chinavi, peço desculpas. Muito boa tarde aos meus colegas de painel e ainda aos telespectadores. Viva. Ouvi também a Adilson, Wilson. Epa, peço perdão. Sem problema. Para os africanos o nome não é muito importante. É muito importante, de identidade. É verdade. O reverendo Kitushi Amaro, que é pastor da Igreja Metodista Unida. Boa tarde. Boa tarde e é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Muito bem, vou começar com o Dr. Germano, que é psicólogo, para começarmos por perceber o estado emocional ou do que é sintomático alguém decidir ir ao cemitério, vai enterrar um ente querido, põe-se a consumir bebida alcoólica, enfim, do que isto é sintomático? Uma questão muito interessante e já começa com uma expressão-chave para a psicologia, né, que é emoção. Se estivermos atentos, a psicologia como ciência caracteriza a emoção como um dos temas centrais. Quem escreve isso é Alain Leur, no seu livro de 2014. Com o título A Psicologia Será uma Ciência. Quando a gente fala dos aspectos emocionais do indivíduo que se predispõe a ir para os lugares como o cemitério, que o seu significado etimológico é lugar de dormir, ou então vamos ainda entendê-lo como um lugar daqueles que repousam. Nós estamos aqui, do ponto de vista de comportamento, caracterizamos indivíduos com o chamado embotoamento afetivo. O embotoamento afetivo são indivíduos que demonstram uma insensibilidade, são indivíduos que demonstram uma falta de sentimento para um determinado momento que os outros estejam a viver. E muitas das vezes, e aqui também, esse comportamento é resposta
a nossa realidade, as questões de comportamento de massa, dizemos indivíduos que unem-se em um determinado grupo e este grupo muitas das vezes consomem algumas substâncias psicoativas e como resposta, quando o indivíduo já ingere o álcool, nós temos dito em matéria de psicologia que o consumo deste álcool que afeta aquilo que é encéfalo, maior órgão do sistema nervoso central, pode oxidar as estruturas nervosas e causar alteração no pensamento, sentimento e emoções. Então, em via de regra, quando o indivíduo assim se predispõe a intentar qualquer comportamento desviante para num lugar nas quais as pessoas repousam e qualquer um de nós poderá ir para lá ou ter um familiar direto ou um parente que vai para o mesmo lugar, estamos aqui a olhar uma frieza, uma insensibilidade ou aquilo que chamamos de embotoamento afetivo. Exatamente. Este tipo de comportamento pode ser patológico? Não, do ponto de vista da psicologia. Bem observado. Nós, em matéria de psicologia, o que vai nos levar a caracterizar o comportamento como uma psicopatologia, psico, mente, patos, sofrimento, e logia, estudo, vai ser a repetição desse evento. O que nós temos? Qual é a frequência que esse comportamento, portanto, acontece? Foi uma única vez? O que nós vemos? Eu, por exemplo, cresci num ponto de Luanda, no Kikolo. E no Kikolo tem um cemitério da Mulemba, 14. E naquele cemitério, várias vezes você vê jovem que é prática passar o dia no muro daquele campo, chamado até por alguns Campo Santo, né? Alguns cristãos chamam de Campo Santo. É prática. Portanto, a repetição deste evento é que vai nos levar a caracterizar o comportamento como algo psicopatológico, ou seja, como um sofrimento que esse indivíduo esteja a vivenciar. Então, tudo depende da repetição do evento. Temos alguns casos que é um evento passageiro. O evento passageiro, o que é que nós vemos? Pessoas bem apresentadas, que também estão no momento de luto, no funeral, está falando o telefone dentro do cemitério. Temos ainda alguns que, enquanto aguardam pelo ato fúnebre, está a consumir algum líquido fora do cemitério, mas isso acontece como um evento passageiro. Agora, não um evento frequente. Então, quando há essa frequência, é que podemos pensar em caracterizar esse comportamento como alguma psicopatologia, como algum sofrimento. Exato. Doutor Muniz, ao olharmos para este enquadramento feito pelo Dr. Germano, sente que há necessidade de começarmos a refletir profundamente sobre que tipo de sociedade estamos quando vemos exemplos de pessoas que nem sequer o Campo Santo respeitam? Plenamente de acordo. Os sinais apontam para uma reflexão profunda daquilo que é a sociedade, porque nós temos que perceber primeiro o que é o sentido, qual é a noção que nós temos da morte. Morte é algo inerente a todo ser vivo. E o ser humano, enquanto ser vivo, porque as características iniciais que nós conhecemos de ser vivo é o nascimento, o desenvolvimento e a morte. E o homem, sendo ser vivo, naturalmente é incontornável perceber a morte como um desígnio da própria vida, uma consequência da vida, e é algo que é inerente. Mas o ser humano é bastante complexo, quer dizer, do ponto de vista da nossa consciência, a noção que nós temos sobre a morte, construímos um conjunto de simbolismos que representa a morte, digamos, como um momento, acima de tudo, de luto. A família é um momento de que várias pessoas, amigos, parentes, vizinhos, aquelas pessoas à volta aproximam-se da família enlutada no sentido de manifestar mensagens de pesar, de compaixão, de solidariedade a quem esteja a viver um momento de perda de um ente querido. Essa construção social nos permite aferir que determinados comportamentos, até porque é alicerçado na cultura banto, o sentido inicial que nós temos da morte é que a morte tem de ser necessariamente esse momento de uma reflexão profunda, até de um autoexame do verdadeiro sentido da vida. Quando nós, e a peça foi bastante ilustrativa nesta matéria, evidencia comportamentos antissociais, comportamento desviante daquilo que é o padrão de conduta que se espera de cidadão em circunstâncias, quer do velório, do funeral, do cortejo e outros elementos inerentes à própria sepultura dos defuntos, nós estamos, digamos, perante comportamento desviante. Não vou dizer de todo patológico, mas
temos de olhar esses indivíduos que têm um comportamento adverso, aquilo que é o padrão que se espera de um comportamento exemplar, como sendo um comportamento, em parte, que tem a ver com a educação das pessoas. Mas justifica-se, por exemplo, doutor, estávamos a olhar para a reportagem e um dos entrevistados alega a questão de que o consumo de bebida alcoólica é para, de alguma forma, anestesiar, não é? Se for esse o argumento para justificar o consumo, não, claro que não se justifica. Para toda a vida a pessoa vai consumir bebidas alcoólicas, as dificuldades é para serem enfrentadas. A vida é feita de descompassos, é feita de altos. Não será que seja pelo facto das pessoas abraçarem muito a máxima que os mortos não devem interferir a vida dos vivos? De forma alguma. Nós temos que viver momentos com serenidade. E o princípio da morte é que nós temos que viver a morte com plenitude da nossa consciência. Nós temos que viver esse momento, porque o que se espera, a homenagem e aquela consideração toda que é inerente à pessoa que partilhou conosco momentos e a própria família enlutada, é de que a morte seja, acima de tudo, um momento de uma reflexão profunda. Mas, infelizmente, são esses comportamentos, como eu dizia, são comportamentos que têm a ver com a educação da pessoa, desde o berço, desde a família, vamos olhar para aí. Vamos olhar para aí. Sim, só para lançar o debate. Exatamente. E aqui deixar em aberto tal uma dinâmica interativa, não que deva depender necessariamente do moderador, só para ficar claro. Estejam à vontade. Obrigado. Reverendo, eu volto aqui a provocar. Não será que estas pessoas estamos a olhar para questões, existem outras questões muito mais preocupantes, mas estas, assim, podem ser vistas a olho nu e de forma desavergonhada mesmo. As pessoas, parece que é normal, vão ao cemitério, vão consumir bebida alcoólica, falam alto ao telemóvel, enfim. Não será que se apegam muito à máxima de que os mortos não devem interferir na vida dos vivos? Olha, nós temos uma sociedade doente mesmo. E eu quero aqui começar a minha fala com um texto bíblico muito interessante, que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, onde ele diz o seguinte: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, conforme disse o nosso psicólogo. O que acontece muitas vezes é uma realidade que na verdade nós não queríamos passar por esta realidade, mas é a realidade. E o doutor disse muito bem, navegando um pouquinho por aquilo que é a nossa África também, as nossas culturas, hábitos, que nós, no passado, nós não tivemos esses hábitos, essas práticas. Doutor, vamos por partes, vamos olhar para o que vemos a olho nu, já falou, teve aí alguma base bíblica. Eu quero perceber se o comportamento destas pessoas que vão ao cemitério, fazem consumo de bebida alcoólica, falam ao telemóvel, vão com roupas indecentes, enfim, não tem alguma justificação. Justifica-se ou não? No meu ponto de vista, não. Não, porque hoje muitos vão para o cemitério porque acham que têm que ir, porque há um transporte disponível, não é? Lá no bairro, vamos assim dizer, ou na casa do óbito, e querem ir para o cemitério. Porém, nós encontramos também o grupo daqueles que, na verdade, honram aquele lugar, aquele espaço, reconhecendo de que, estando num lugar como um cemitério, que é um lugar de muito respeito e é um lugar também de muita reflexão, pois que a Bíblia nos ensina que melhor é ir numa casa de luto do que ir numa casa de banquete. Porque na casa do luto nós conseguimos refletir em torno também da nossa própria vida. Um dia nós chegaremos à morte. Então, quando a gente vê esse tipo de comportamento, no meu ponto de vista, não justifica mesmo. Podemos dizer que é uma falta de educação, de caráter, e que, na verdade, isso antes, vou aqui dizer, na nossa Angola, não era visto. Mas hoje é uma realidade, quase todos os dias nós vemos
o que tem estado realmente a acontecer nos cemitérios, que é uma pouca vergonha, que não deveríamos enveredar esses caminhos, não deveríamos, por exemplo, ver pessoas a consumirem, pessoas a fazerem confusão, até pessoas a lutarem dentro do cemitério, por exemplo, as campas a serem desfeitas. Não deveríamos ter visto isto, mas tem sido, na verdade, uma realidade na nossa sociedade. Então, qualquer justificativa do consumo do álcool, das lutas, porque me provocou, de impartir campas e tal, não é porque o morto já não nos ouve ou porque a pessoa já foi e acabou. Vamos aqui resumir, do meu ponto de vista, é uma falta de educação. A Igreja está ciente desta falta de educação? Está ciente. E o que é que tem feito? A Igreja está ciente e por isso é que todos os encontros, especialmente nos encontros de ensino, nós falamos muito sobre a questão da morte, ao respeitarmos aqueles que já se foram embora. E muitas vezes, quando nós realizamos um funeral, o que é que nós fizemos? Antes mesmo de nós sairmos da igreja, por exemplo, ou da casa do óbito, nós procuramos moralizar, procuramos ensinar a comunidade, procuramos ensinar aquelas pessoas que vão para assistir e para termos mais respeito. E sabemos que nós estamos aí a acompanhar. Como, por exemplo, muitas das vezes, quando nós vamos para um funeral, o que a gente vê dentro do cemitério? O caixão está atrás, mas as pessoas que estão acompanhando estão em frente do caixão. Porém, nos esquecemos que nós estamos indo acompanhar aquele que já morreu, porque amanhã seremos nós. Então, nós estamos aí a acompanhar o fulano ou a fulana que já partiu. Mas muitas das vezes não, as pessoas até acabam chegando primeiro lá no lugar, no espaço, no buraco. E o caixão ainda nem chegou lá, está lá por trás. Então, nós procuramos sempre ensinar as nossas comunidades a respeitarmos aqueles que já partiram para a eternidade, porque amanhã seremos nós. Exato. Doutora, quer falar alguma coisa? Sim, não. Mas eu já estou aqui a reiterar. Está em aberto, exatamente. Não quer demais, nós queremos, acima de tudo, as manifestações de comportamento que nós assistimos, quer no velório, no cortejo, nas sepulturas, tudo isto tem a ver com a educação das pessoas. É acima de tudo. Isso é o nosso foco principal. Tem a ver com como é que o cidadão percebe determinados momentos, os sentimentos que ele manifesta, que tudo isso é inerente à sua educação. Claro que as igrejas têm feito um papel determinante, mas temos que ver o contexto, qual é o modelo, qual é a referência, quando há consumo de bebidas alcoólicas, e até porque os próprios cemitérios, à volta do perímetro do cemitério, nós assistimos venda de bebidas alcoólicas, que acaba por ser um estímulo. É uma situação que nós temos que deixar para desencorajar esses comportamentos no sentido das pessoas terem um funeral condigno. Nós estamos a construir uma sociedade excessivamente perdida em termos daquilo que é o valor do sentido da vida, e também regras de etiqueta nos funerais. Isso é um debate que é preciso desconstruir. A semelhança desse exercício que nós estamos a fazer no sentido de moldar atitudes positivas de como é que as pessoas devem se apresentar junto às famílias enlutadas. Manifestar mensagem de pesar, até a forma como nos vestimos, demonstra o verdadeiro sentido e a veneração que nós temos com os seus defuntos. Porque, atenção, e na cultura bantu, o desenho está feito de que a morte é uma transição para o além. Portanto, a morte não é o fim. Quer a Bíblia, quer a ciência em si, percebe a morte como sendo uma separação do corpo e a alma. E há necessidade e uma forma de nós dignificarmos, conferir valor à vida, passa necessariamente por prestar a melhor homenagem possível àquela pessoa que está noutra dimensão da vida, de modos que as suas exéquias fúnebres, todos esses momentos que são observados, sejam vividos com máxima dignidade, com cordialidade, porque... E eu sublinho aqui, nós temos que ter evidências concretas, para não falarmos assim de forma vaga. Os funerais do músico como na Grelha, há tempos faleceu um músico, Leal Gurzo, o Paraíso, o Mano Chaba. Aqueles comportamentos todos que nós vivenciamos dos jovens não demonstram manifestações de mensagem de pesar, muito menos de consternação, porque aquilo mostra verdadeiramente o que é o contravalor, o que é que nós não queremos para um modelo da sociedade em que os jovens possam viver o luto de uma forma digna, consciente de que isso eleva
verdadeiramente e confere à própria família. Mas o que parece é que andamos todos eufóricos e que ninguém fala nada. Pois, mas há exceções. Silêncio pode ser também uma mensagem. Uma mensagem de silêncio é no sentido de repensarmos o modelo de valores. Nós falamos aqui do papel da igreja, que precisa, nem todo mundo vai à igreja, hoje é domingo nem todo mundo vai à igreja, mas não basta a igreja está numa sociedade... Temos que olhar também para aquilo que é a nossa essência. Vamos chegar. Para a escola. Doutora Mabanza, a questão é, sabemos que a imoralidade em cemitérios é criminalizada, só que vamos partir do pressuposto de que muitas destas pessoas que incorrem a imoralidade não sabem que o que estão a praticar é crime. O facto de não saberem que o que estão a praticar é crime isenta as mesmas de alguma punição? Não. A lei, o sistema jurídico, o ordenamento jurídico angolano não isenta aquelas pessoas que pratiquem condutas criminosas, ainda que elas não saibam que elas constituem crimes. E é nesse sentido em que se tem dito que, ainda que você não saiba que as condutas que você está a praticar constituem um crime, ainda assim a lei não perdoa. Portanto, a lei sempre vai punir estas condutas. Eu penso que, tal como os meus colegas que me antecederam iniciaram, dizendo que a nossa sociedade, nesse sentido do acompanhamento dos nossos entes queridos para o seu lugar de repouso, não temos cumprido com grandes deveres, ou pelo menos não temos tido uma noção do sentido de pesar, na medida em que nós, com as práticas que nós acabamos por vivenciar ou verificar no vídeo que nós assistimos no início do programa, acabamos por entrar numa situação um bocadinho controversa, pois assim conseguimos ter uma sociedade, infelizmente, com uma profunda falta de alguma moral, no sentido em que devíamos fazer o contrário, respeitarmos as pessoas que partiram desta para a outra dimensão da vida. Porque primeiro é que nós somos africanos e nós os africanos prezamos muito os nossos entes queridos. É verdade que em outras partes do mundo também prezam, mas como sabe, é na África onde começou o primeiro sinal da vida, como diz a ciência, por isso é que dissemos que a África é o berço da humanidade e, por isto, as nossas culturas, as nossas origens são de tal forma antigas que também são importantes de tal forma que hoje por hoje perdemos esta essência. Quando digo perder esta essência no sentido do respeito àquelas pessoas que partiram. É verdade que estas condutas não são necessariamente condutas que devem ser verificadas do ponto de vista geral, ou pelo menos em todo o território nacional. Porque dentro de nós, dentro do nosso país, da nossa nação, aliás, temos muitas nações, temos ainda algumas nações que preservam de forma muito ininterrupta e cabe este sentido de preservar a memória dos nossos antepassados. Mas aqui, em particular, Luanda e um bocadinho Benguela, temos verificado algo muito adverso, porque não se entende que nós vamos a enterrar o nosso ente querido e chegamos no cemitério, começamos a beber, por exemplo, cerveja, vinho, uísque e etc. Começamos a fumar, começamos a fazer rachas com motorizadas, vamos ao funeral porque temos que vestir-nos, as meninas vão de roupa muito sensível, os rapazes é a mesma coisa, enfim, sai lutas, por exemplo, nos atos fúnebres.
E penso que são atos que o conjunto disto tudo constitui necessariamente uma falta de algum cuidado que a sociedade devia ter para com os nossos entes queridos. E aqui, então, diria que as igrejas, apesar de que representadas pelo meu amigo aqui, o senhor pastor, mas, de certa forma, demonstra alguma falta de informação a estes nossos concidadãos, porque eu penso que se nos perguntarmos... Está a dizer que a igreja não tem feito o seu papel? As igrejas agora não têm colocado temas nos seus cultos ou nas suas homilias, não é? Temas ligados a essa questão da chamada de atenção para o respeito a que nós devemos aos nossos entes queridos. Mas é a obrigação da igreja fazer isso? Nas suas homilias, a igreja do tem... ponto de vista, não é, em parte. Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista geral, geopolítica e etc., é claro que a igreja, na qualidade de parceira do Estado, porque deve, nesta condição, levar boas ações para a justificação da moralização das pessoas, obviamente que tem essa obrigação. E tem a obrigação, segundo, porque é a igreja que veio falar de Deus. Portanto, cada pessoa tem uma relação com Deus. E nós dissemos que tudo o que não há, o que contraria os ideais de Deus é pecado. Será que estas pessoas, tal como sabem que é crime ou não sabem que é crime, também sabem que isto é pecado ou não é pecado? Porque às vezes o problema caberia tão logo que ele percebesse que fazer aquilo é pecado. Exato. De um lado. Do outro lado, assim, eu queria colocar a situação. Também, doutor Mabanza, permite-me só, vou devolver a palavra. Tá, isso é muito simples. Eu, por acaso, acompanhei essa abordagem que está a fazer e dizer também que é da igreja. Primeiro vamos assumir que é a responsabilidade de todos. A sociedade como um todo, do governo, das instituições, da escola, a todos os níveis, precisamos fazer um trabalho no sentido de sensibilizar. Mas a igreja é a reserva moral. É reserva moral, a escola é a reserva moral também da sociedade, tem a obrigação de transmitir valores, de mudar consciência, preparar pessoas para a vida, para ter noção, pelo menos também, o que é o sentido da morte. Mas em relação a essa abordagem muito interessante feita pelo Dr. Mabanza, eu queria dizer o seguinte: nos cemitérios também há comportamentos que constituem crime, por exemplo, a profanação de cadáveres. Nós, no ano passado, comentamos um caso com muito desagrado, em que um cadáver foi profanado, por exemplo, num dos cemitérios em Benguela. São exemplos de como é que nós tratamos os cadáveres. A esta dimensão, eu acho que é importante elevar um pouco a consciência jurídica das pessoas e ter noção que os igreja, doutor, estamos a olhar para a igreja. Nós vamos tocar nisto, estas situações muito mais sensíveis, vamos tocar. Sim. Vamos olhar para aquilo que está aos olhos de todos. A igreja. A indecência em cemitérios, enfim, porque depois existem situações muito mais profundas que a gente quer aqui colocar. A igreja devia fazer mais? Não, claro que a igreja deve fazer mais. Eu acho que nós estamos agora numa perspectiva de revisão do papel da igreja e ver a legislação para a legalização não das igrejas. Nós temos que esperar que a igreja seja não um parceiro do Estado, mas que seja uma instituição do Estado fundamental no processo de socialização e de preparação do indivíduo para a vida. Veja o que acontece. Ilustre jornalista. Nós não estamos a atribuir que seja tarefa exclusiva da igreja. Ninguém estamos a olhar a sociedade como um todo. Cada um a seu nível tem que dar o melhor de si. No esteio de resgate dos valores morais que pretendemos para uma sociedade sã, em convivência em vários aspectos. Se me permitir, serei muito breve para terminar então. Veja que eu, quando falo da igreja, estou a falar da igreja no sentido mais amplo do que podemos considerar, porque quem vai à escola tem uma relação com Deus, quem tem uma família tem uma relação com Deus, quem pertence a um Estado tem uma relação com Deus. Quem pertence a uma associação tem uma relação com Deus. Então, aqui... Doutor, desculpa, a forma como está a colocar essa situação, qualquer pessoa deduz que está a dizer que é papel exclusivo da igreja. Não, talvez eu esteja a entender mal, mas é o seguinte, por isso é que eu sociólogos, psicólogos, nós temos que fazer trabalho na comunidade, temos que desenvolver palestras, ações de sensibilização para incutir valores positivos. Vou lá já chegar. Por exemplo, algumas igrejas, ao invés de se limitarem na mobilização e consciencialização daquilo que não é pecado e aquilo que é pecado,
acabam, por exemplo, por praticar atos que não têm nada a ver com este sentido. Okay? São algumas igrejas que, por exemplo, incentivam a que alguns fiéis vão, por exemplo, a cemitério, ficar lá uma noite, porque no dia seguinte vai ser rico e etc. São algumas igrejas que incentivam, que dizem que, olha, o seu irmão, a sua tia é feiticeira e que se você não for ao cemitério, enfim... São algumas igrejas ou algumas pessoas? Não, quando está eu digo algumas igrejas, diferenciar igrejas, quando eu digo, isso aqui é um outro debate, eu acho que não cabe. Se existem igrejas que não são igrejas, isso não é comigo, doutor, mas o que eu estou a dizer... Doutor, permita-me só que eu termine. Eu, quando digo igreja, estou a dizer no sentido geral. Se aquela igreja não tem sentido de ser igreja, isto já... Mas quantas vezes nós ouvimos, por exemplo, que pastores, representantes da igreja, por exemplo, envolveram-se num escândalo de violação de menores, por exemplo. Vocês vão me dizer que não são igrejas, são igrejas. Vamos ouvir o reverendo. Vamos ouvir o reverendo. Está bem. Deixa-me só, doutor, dar aqui também um ponto de vista. É verdade que, às vezes, por causa de uma batata podre no saco, às vezes todas as batatas são mal faladas. E isso é uma realidade. Mas eu, quando olho aqui para a igreja, doutor, e dizer que a igreja tem feito o seu trabalho, eu olho muito pelas igrejas tradicionais. Olho muito pelas igrejas tradicionais. Não estou... Existe diferença? Muita diferença. Muita diferença. Bom, eu concebo as igrejas como igrejas, né? Se olharmos para as igrejas tradicionais, vamos vê-la sempre com um objetivo de ensinar, de instruir, de mostrar o caminho certo, o caminho em que as pessoas devem seguir. Porém, é verdade que também precisamos reconhecer que a igreja, ela é composta por fiéis. Certo. Seres humanos. Seres humanos. Com as suas imperfeições. Onde está o doutor? Onde está o doutor Germano? Todos nós fizemos parte da igreja. Pois. É verdade que existe uma ou outra que nas suas homilias não falam muito sobre a questão do respeito, não falam muito sobre a questão, desde que o nosso tema de hoje, respeitar aqueles que estão partindo ou que partiram para a eternidade, isso nós reconhecemos. Mas dizer que a igreja não tem estado a fazer o seu trabalho, eu não estaria concordando. Talvez diríamos, precisa fazer mais. Precisamos ser mais incisivos. Exatamente. Precisamos fazer... Porque assim, reverendo, eu queria só lhe dizer que nós, as igrejas, é por via das igrejas que nós temos que ter o nosso projeto de construção, de moralização da sociedade. Porque até naquelas zonas onde não existe a administração do Estado, existe uma igreja. Certo. As pessoas estão devidamente integradas na igreja. Nós temos que ter o nosso programa de resgate dos valores morais, de educação para a cidadania, porque é moldar, é o homem que, acima de tudo, que nós precisamos preparar. Os seus sentimentos, a expressão de amor, tudo que nós podemos constatar na sociedade e constitui um contravalor a um fracasso, a um vazio, que está até colmatado, que um jovem pensa para observar um momento de luto, tem que consumir bebidas alcoólicas. Certo. Alguma coisa está mal. Exatamente. Doutor, é que a igreja hoje, e desde o passado até hoje, nós temos estado a procurar trabalhar diretamente com as famílias. Exatamente. Porque é nas famílias onde começa tudo. Porque se nós vermos um bom cidadão pela sociedade, ou mesmo na igreja, um bom crente, nós conseguimos perceber que a família deste crente é uma família estruturada. Então, o que a igreja procura fazer? Instrução e, sobretudo, trabalhar com as famílias. Porque esse tipo de comportamento são comportamentos inaceitáveis. E o doutor disse muito bem, muitas vezes há pessoas que quando vão para um funeral, eles nem entram na igreja. E às vezes você vê um comportamento tão estranho, algumas atitudes tão estranhas fora, mas conseguimos também perceber quando um funeral é de uma pessoa da igreja. Exatamente. Conseguimos dar conta. Porque a missa de corpo presente, fim ao cabo, que simboliza o momento mais alto de uma cerimônia fúnebre. Certo. E eu penso que
Nós precisamos um problema de etiqueta, é problema da igreja, é papel da escola. Nas escolas, nossos conteúdos programáticos de educação moral e cívica, quando nós observamos com alguma indiferença alguns comportamentos, isso deve servir de lição para educar as pessoas e preparar as pessoas do ponto de vista de regra de etiqueta e de convivência no local do óbito. Isto é muito importante. Doutor Germano, mais do que a igreja, a escola, o Estado, não acha que se a família fizesse o verdadeiro papel de casa, estas células que compõem a sociedade seriam dispensadas no que respeita à moralização, ao respeito, enfim, à postura do indivíduo numa determinada sociedade? Sem dúvida nenhuma. Eu concordo na medida em que a família é o núcleo fundamental para a construção da personalidade de qualquer indivíduo. E, posteriormente, a escola e a igreja vêm a posterior aquilo que a família vai fazendo. Levantou-se aqui a questão, por exemplo, da educação. E para esta matéria que estamos aqui a abordar, nós levantaríamos a questão de que educação estamos a tratar. Nós temos, e aqui vamos chamar um dos nossos professores e pensadores angolanos, o professor Antônio Gebe, que escreveu Educação Escolar e Educação Tradicional. E o que é que ela afirma neste seu livro, publicado em 2019? Na página 225, ela chama a atenção a um aspecto importante. A família, a educação tradicional é a base. A educação escolar é o topo. Ou seja, é necessário primeiro que haja essa base na educação tradicional. Essa educação tradicional, estamos a olhar para uma educação que está embasada na cultura, na forma de ver daquele povo, nós encontramos na família. E depois vamos levantar também uma outra questão, que tipo de família estamos a nos referir. E vamos chamar aqui o mestre Muniz Bala, com a sua, eu considero um rico livro de 2014, né? Fuga à Paternidade. Que família é? Se uma família em que onde há, por exemplo, fuga à paternidade, e o professor no seu livro chamou a atenção que quando o indivíduo vivencia a fuga à paternidade, pode desencadear negligência afetiva, negligência emotiva e negligência educativa. Aí fazer a colação que o nosso reverendo pastor que tu chamaram mencionou. Se o indivíduo está numa família desestruturada, estamos a olhar que vai afetar significativamente a dimensão da afetividade, da emoção e da educação. Eu, enquanto psicólogo, algo que nós chamamos de desenvolvimento cognitivo. Como é que é a evolução, como é que é a construção do conhecimento desse indivíduo? Um indivíduo que vai compreendendo ao longo do seu crescimento e desenvolvimento que o pai o abandonou, estou a falar da fuga à paternidade, o que esse indivíduo vai desencadear? Eu não valho nada. O pai não me ama. Se o meu pai não me ama, por que eu preciso também amar outras pessoas? Então, eu estou a buscar aqui o aspecto do tipo de família para a gente perceber o cidadão que teremos a posterior. Então, se o indivíduo já é vítima da fuga à paternidade e não há um outro familiar, porque aqui para nós, e aqui uma visão africana, no nosso contexto, quando a gente chama de família, nós não nos limitamos ao pai e à mãe. Se não tiver o pai na África, procura-se algum elemento compensatório, que é o tio, por exemplo. Se não estamos aqui a dizer que devemos partilhar nossa responsabilidade. Estamos a dizer que, na ausência do pai em África, no sistema, estou a chamar aqui a antropologia, no sistema africano, o filho não pode ficar, não tem filho sem pai. No sistema africano não existe. Não existe um filho sem mãe. Porque todo aquele vazio alguém tem que compensar para trazer a educação tradicional. Na educação tradicional, ou seja, o que o indivíduo vai encontrar na família está embasado na nossa cosmovisão africana. Por isso, é doloroso e é triste. Nós, em África, não deveríamos estar a debater um problema de crise, que é crise do ponto de vista de comportamento. Por quê? Porque se há um povo que tem um conjunto de rituais, valorização destes momentos, é o povo africano. Estes rituais hoje são tidos e achados? Esses rituais hoje sofreram, a essência sofreu a chamada aculturação em função
de alguns elementos religiosos, e aqui, por exemplo, falava o Dr. Mabanza, se é um povo que mais olha a morte como a continuação para uma outra dimensão, é a igreja. Então não estou a ver qualquer igreja que se preze os seus crentes a profanar. Não, isso não é possível. Então, em função da igreja, em função da mobilidade das pessoas, a ingerência, portanto, a presença de povos de outro ponto para cá, os rituais, portanto, foram beliscados, a essência dos rituais. Mas nós temos que compreender que a máxima de que os mortos não prejudicam os vivos, é claro, é um elemento aqui de consciencialização para que nós não podemos temer quem a gente já partiu, mas também não podemos colocar de parte um elemento, que é a essência da vida, as interrogações até do conhecimento científico que temos, por exemplo, sobre a vida é de onde viemos, quem nós somos e para onde vamos. A partir do momento que há essa questão, e eu, enquanto psicólogo, tenho a minha área de estudo e de trabalho como ciência apenas em 1879. Essa área de que hoje é psicologia, desde Tales de Mileto, século VI, passando até Sócrates, por exemplo, 470 a 395, indo para Platão, 427, depois até chegar a Aristóteles, estou a falar no ano 384, 322, quando a gente encontra São Tomás de Aquino, a discussão era sobre a alma. E o que é a alma? É um princípio imaterial. A alma e o corpo. Depois, em 1500, encontramos o dualismo de René Descartes. O corpo e a alma. Então, se o indivíduo questionou o que ele não consegue ver, como alguém vai afirmar que os mortos não tendem, por exemplo, a prejudicar o vivo? Ou a profanação de um túmulo é algo... Eu penso que as pessoas devem ter muito cuidado. Isso não podia ser motivo para justificar. Não é justificativa, não é? É a profanação. Não justifica. E, aliás, alguém que não tem noção exatamente. do lugar santo onde repousam as almas daquelas pessoas. Doutor Muniz, vamos olhar um pouco para aquilo que é a nossa realidade relativamente ao luto, não é? Que também vai começando a se verificar alguma mutação, algum deslocamento daquilo que é a nossa essência. Mas isto é um ponto que vamos tratar depois do primeiro e único intervalo. Nós estamos a olhar para aquilo que é a nossa realidade em relação ao tratamento aos nossos mortos. Hoje, recorde-se que se assinala o Dia dos Finados. As práticas de desrespeito em cemitérios levam-nos a uma reflexão profunda e, provavelmente, a necessidade de nos reencontrarmos enquanto pessoas, enquanto africanos, com um povo, com uma identidade, com uma essência e com valores. Vamos ao intervalo, rápido, não saia daí, volte connosco, até já. Uma vez mais, boa tarde. Recorde-se, estamos a viver o dia 2 de novembro. Assinala-se hoje o Dia dos Finados, sobretudo para quem professa a fé cristã. Nós estamos a olhar para as práticas nada abonatórias em cemitérios do nosso país, nesta reflexão que está a ser levada a cabo pelo Dr. Germano Pinto, que é psicólogo, o Dr. Muniz Bala, sociólogo, o Dr. Mabanza Cambaca, jurista, e o Reverendo Kitushi Amaro, que é pastor da Igreja Metodista Unida. Vamos continuar a refletir sobre o assunto. Antes de irmos para o intervalo, Dr. Muniz, deixei aqui o repto da questão do luto. Nós, enquanto africanos, temos uma forma muito clara, muito identificável de vivermos o luto. Qual é a sua apreciação enquanto sociólogo para aquilo que tem que ver com as práticas de hoje? Muito obrigado. E parece que agora é o momento de falarmos de valores positivos, que nós já mostramos a faceta daquilo que não se deve fazer em circunstâncias do velório, de sepultura, de entes queridos e tudo mais, mas agora perceber como é que nós vivemos o luto. Nós, na cultura banto, o luto é, acima de tudo, um momento de dor, um momento de consternação de uma família que se tenha privado do seu ente querido, com quem partilhou várias memórias,
é uma família que está de braços abertos, em cima de tudo, para receber um abraço, uma palavra de conforto, um incentivo, mensagens de pesar que podem ser manifestadas de várias formas. Estamos num momento da aculturação, porque as culturas também não são estáticas. A forma de expressão da dor também pode variar. Uma pessoa que esteja em Portugal pode mandar mensagem de pesar, fazer publicação de uma fotografia, enfim, uma mensagem de conforto à família enlutada, em espécie de o vazio que cria a ausência de um ente querido vai sendo colmatado com a presença das pessoas, uma presença física, uma presença simbólica. Mas o luto é acompanhado de algum rito, enquanto africanos. Exatamente. Temos estado a cumprir isto? Naturalmente. Algumas culturas, algumas famílias têm estado a observar aquilo que são as suas práticas e a semelhança disso nós observamos até que em determinadas situações de figuras públicas muito mediatizadas, no momento da sepultura, observamos momentos inerentes à cultura do falecido. Momentos específicos que demonstram a nobreza e a dimensão daquilo que é o africano enterrar os seus entes queridos. Portanto, isto é uma dimensão bastante positiva, dizer que a questão de vivência do luto também pode ser colmatada de várias formas. Durante o funeral ou na sepultura, pode-se fazer um elogio fúnebre que espelhe um pouco a trajetória, a história de vida da pessoa, os seus feitos, se destacam mais ou menos qual foi a sua contribuição e aquela pessoa que esteja presente neste ato, de alguma forma, vai ter noção de quão esta pessoa contribuiu, de quão essa pessoa foi útil para a sociedade, porque vamos partindo sempre do princípio que na cultura africana a vida, não há uma morte assim como tal, considera-se na cultura africana a morte como uma forma de passagem, um ritual de passagem para uma dimensão espiritual de ligar o defunto ou falecido com os seus ancestrais para deste modo simbolizar uma memória coletiva, porque cada um de nós tem os seus entes queridos que faleceram tantos anos, mas que os seus ensinamentos estão presentes. Ensinamentos estão entranhados na mesma nossa mente. O meu pai, que faleceu ano passado, dizia que, quer dizer, que do ponto de vista cultural, mental, e a nossa construção sobre a vida não depende apenas dos vivos. Exato. Nós temos sempre conosco uma relação bastante afetiva, muito forte com os mortos, de modos que a veneração e até para questões do Estado. Nós, nesse momento, estamos a assistir com decorações a título póstumo, representa isto uma homenagem aos mortos. Aos mortos, que essas pessoas viveram, deixaram os seus feitos, mas o seu legado não está esquecido. E o Estado, ao nível mais alto, tem esta prerrogativa de atribuir menções, enfim, medalhas às famílias para confortar que a contribuição dada por um determinado indivíduo durante a sua vida é valiosa para a sociedade e a sociedade dá este tributo. Quais são os rituais concretos a que os africanos submetem os mortos com este olhar de transição a uma isso é um debate muito vasto. Cada cultura é uma cultura, tem práticas específicas. Pergunto isto porque sim. Parece que está generalizada a questão da missa do corpo presente, em dias essa influência da globalização. Como é que vocês olham para esta realidade? Essa missa do corpo presente identifica-nos como africanos, é um valor positivo, porque a missa de corpo presente tem a vantagem de trazer consigo um servo de Deus que vai dar a mensagem à família enlutada, a um momento de dor, de consternação. A Bíblia tem este manancial de conhecimento para confortar a família, com uma palavra que dê alento, esperança de que não está tudo perdido, de que Jesus venceu a morte acima de tudo. Por isso, as igrejas têm este fundamento de considerar a morte como uma passagem. Então, não podemos deixar as pessoas no vazio. É o valor que agrega. Agrega à nossa realidade. Agrega. Eu vou perguntar aqui ao reverendo Quitus, como é que, de forma muito direta, como é que a Igreja Metodista olha para este tipo de práticas, rituais cristãos, como é que vocês olham para isto? Eu vou responder mesmo, exatamente, está à vontade, mesmo para responder. Uma coisa, o que o doutor estava dizendo. Sim. Uma boa parte da cultura africana não é contra a Bíblia, não é. Nós temos boas coisas dentro da nossa cultura africana que, se você ler o Antigo Testamento, casa-se logo. Mateus 5,4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É um momento de choro, de tristeza. O que a igreja faz, em particular a igreja metodista? Consolar as famílias.
Consolar as famílias com cânticos, com orações, com uma palavra de conforto, porque não é fácil perder uma mãe, perder um pai, ou um irmão, alguém chegado à nossa família. Então, a igreja está ali para este momento, para confortar, mostrar de que não, a vida não termina aqui. Dizer que não, aquelas palavras de Jesus em João 14, que ele disse que eu vou vos preparar morada. Então, as pessoas partem e são herdeiras dessas moradas que Cristo foi preparar para os seus filhos e para as suas filhas. Então, a igreja tem este bom hábito de fazer o quê? De consolar as famílias enlutadas neste momento de luto, para que elas não se frustrem. Porque há muitas famílias que nesse momento, se não encontram um abraço, se não encontram um louvor, se não encontram uma oração, se não encontram uma palavra, muitas dessas famílias, acabam enveredando por caminhos que não são nada bons. Uns caem para a depressão, exato. Uns já não vão mais para a igreja, deixam de ir para a igreja, outros não querem saber mais do trabalho, deixam de trabalhar. Eu conheço pessoas assim, deixaram de trabalhar por causa de uma... E a igreja está aí para dar o suporte. Ali, exatamente. Dr. Germano, na sua visão, enquanto africano, não sei se professa alguma fé cristã, no caso, mas enquanto africano, a olhar para aquilo que são os nossos valores, sente que grande parte dos nossos valores estão associados ou estão alinhados aos valores cristãos? Primeiramente, eu de forma natural sou africano e abracei a religião cristã. Também, aliás, o cristianismo desde 1482, que chega a Angola, em 1491 erigida a primeira igreja, eu penso que sim, maior parte. Vamos só, por exemplo, nós aqui na África, a forma como a gente prepara os nossos mortos, sobre lençóis, perfumes, vestes, e vemos, por exemplo, na Bíblia, quando o mestre, Senhor Jesus, faleceu, tinha lençóis, tinha um bom perfume e etc. Assim como Lázaro. Assim como Lázaro, muito bem. Ele saiu para fora porque já estava no túmulo. Imaginemos, por exemplo, se o Lázaro já tivesse exposto, conforme alguns indivíduos vão profanar. Então, eu penso que muitos dos nossos valores tanto vão de encontro àquilo que são os aspectos que a Bíblia descreve. Aliás, também basta ver aqueles que estudam um pouco de história bíblica, olham o Egito como civilização e etc. Mas há um elemento que eu gostaria daqui chamar a colação. Nós, em matéria de psicologia, chamamos de psicologia tangência ou tanatologia, que é o estudo do luto, né? Que são as fases em que o indivíduo passa quando perde alguém. Nós temos um nome muito conhecido, Elizabeth Kluber, que é médica psiquiatra. Quando um indivíduo perde alguém, ele vivencia comumente 5 etapas. Só que estas etapas, o tempo, né, a variável de controle, o tempo, varia de indivíduo para indivíduo. Há quem com mais intensidade, uns com menos intensidade. A primeira etapa, quando o indivíduo perde alguém, é a negação. Por isso, ouvi um indivíduo, não, eu não aceito. Por quê? E há quem só chega a acreditar no dia do funeral, quando a pessoa é sepultada. Né? Temos a negação. Depois da negação, o indivíduo pode entrar num estado que nós chamamos de estresse. O estresse é a resposta ao que o organismo apresenta quando está diante de vários estímulos. A pessoa quer pular, gritar, se jogar, portanto, em função da notícia que recebeu. Depois do estresse, alguns podem desencadear a depressão. A depressão vai ser aqui entendida como a falta de energia para fazer as coisas e prazer nas coisas que o indivíduo faz. Vai aqui, por exemplo, temos casos de jovem, perdeu o pai ou a mãe e diz, não, se o meu pai já foi, não me adianta estudar, porque o meu pai é quem me dava toda a motivação. Perdeu o sentido de vida. Obrigado, mestre. Depois da depressão, passar de um tempo, o indivíduo entra em negociação consigo mesmo. Isso são reações do próprio indivíduo. Na negociação, o indivíduo, por si só, vai fazendo uma introspeção e diz, meu pai já partiu, como ele me quis ver formado, então eu vou me orgulhar na crença de que, apesar do pai ter partido, alegrar-se-ia, ou se vai alegrar onde estiver, pelo facto de eu estar formada. O último estado é a chamada aceitação, que o indivíduo compreende que perdi mesmo, a pessoa partiu, mas ainda assim eu estou aqui e devo continuar a caminhada. Ora, ao longo dessas fases, há casos em que o
o seu conforto ele encontra, por exemplo, em visitar a campa. E ali onde entra a gravidade da profanação de muitos indivíduos. Nós temos casos hoje de jovens que estão no exterior e perdem um ente querido. Ele, quando voltar, o primeiro lugar que ele quer conhecer é onde foi sepultado aquele meu familiar. O simbolismo. Imaginemos, o simbolismo. E aquilo é algo de impacto, de repercussão. Imaginemos que ele chega naquele lugar lá. O pai, a tia ou qualquer outro familiar foi sepultado aqui e já não está a caixa. Foi vandalizado. Foi vandalizado. Vejamos o impacto. E a pior dor é uma dor que o indivíduo fica na dúvida. Então, os indivíduos vivem várias etapas do luto e para muitos o conhecer a campa dá dignidade ao pai, por isso hoje nós temos empresas que comercializam em mármore aquele material que nós colocamos, as nossas campas em mármore, e muitos até dizem, não, mas alguém que já partiu, você compra um mármore. Não, é a dimensão da representatividade do quão útil, do contributo que aquela pessoa teve. E vale mencionar, por exemplo, porque nós temos por que temos os cemitérios e a pessoa depois do enterro acabou, não, tem algum registro, algum cadastro que ao passar do tempo as famílias têm data que devem ir para lá colocar, a fazer aí o trabalho de construção e depois há um leque de tramitação processual para poder legalizar, por exemplo, a missa de um ano para poder legalizar, uma forma de homenagem. Olha, permite-me, Sr. Germano, queria dizer o seguinte. Há uma tendência também, que é natural, de associar o óbito à festa. Naturalmente, depois ali conseguimos constatar alguns excessos de comportamento, consumo de bebidas alcoólicas e outras condutas que atentam à moral e à convivência nesses espaços. Olha, nós somos africanos. Na verdade, a cultura africana, e eu tive o cuidado de investigar um pouco, tentar perceber como é que a cultura africana é muito diversificada. Associar o óbito à festa é comum em pessoas de idade superior a 90 anos, por exemplo. É por aí que eu quis entrar. Que há culturas em que quando se vai enterrar uma anciã ou um ancião, a manifestação é de alguma festa, não é? Até pessoas no leito da morte aconselham para não chorem, por favor. Exatamente. Eu vivi na plenitude da vida, por favor, eu vou torcer por vocês, vou implorar por vocês lá noutra dimensão da vida, junto dos meus ancestrais, que vocês tenham paz, saúde, acima de tudo. Numa convivência de morte de uma pessoa anciã, que deu tudo de si, porque o pior momento de nós observarmos a morte é quando nós temos noção que ficou muita coisa por fazer, assim no leito da juventude, 40 anos, filhos menores por criar, nós fizemos um balanço e conseguimos perceber a amargura de partir tão cedo para outra dimensão da vida. Mas uma pessoa que já deu o melhor de si. Este momento, no simbolismo de várias culturas africanas, os descendentes, netos, bisnetos, por aí em diante, festejam, perfilam, festejam, a batuca, cânticos, que é próprio de uma forma de exaltação do modelo que nós pretendemos, em especial almejar a meta, que sirva pelo menos o padrão do tempo de vivência dos demais membros da família. Isto é um valor positivo. Agora, em contrário a esta situação, nós observamos morte de jovens, assim na flor da idade, 21 anos ou vítima de acidente, de muitas situações que acontecem, alguns até atrelados aos grupinhos de malfeitores, e depois ali a extravagância. Há aquele vestuário, a forma como as pessoas se vestem, grupinhos de jovens como se solidarizam a família, aquilo deixa... Exatamente, algo que em nada agrega para aquilo que é a nossa raiz, é a nossa essência. Doutora Mabanza, o doutor Germano levantou aqui uma questão interessante. Imagine, consequência de vandalização, alguém que chega ao Campo Santo e a campa do ente querido está vandalizada ou irreconhecível, enfim. Diante desta realidade, como é que as pessoas se podem proceder juridicamente? Bem, infelizmente será quando aquelas situações em que a pessoa chega e não sabe quem vandalizou. Mas nas situações em que a pessoa que vandalizou a campa do seu ente querido está identificada, automaticamente essa pessoa pode ir a uma esquadra, portanto, fazer uma participação, de modo a que se assacam as responsabilidades criminais deste ato, pois
nos termos da lei, no Código Penal, sobretudo os artigos 221, 222, criminalizam estas condutas. E ali, claramente, sobretudo no artigo 222, diz aí quem, por qualquer meio, vandalizar ou violar túmulo ou sepultura de alguma pessoa falecida, tem a pena de até 1 ano ou até 120 dias de multa. Ou ainda no artigo anterior, que a pena vai até 2 anos ou 240 dias de multa. Ora, estas penas são brandas para estas pessoas que assim procederam, não é? Vandalizando, partindo as tampas deste ou daquela sepultura. Mas daí vem a lei sobre o vandalismo dos bens públicos, que é a lei 13/24 de 28 de agosto, que é uma lei que veio, de certa forma, agravar um bocadinho as penas dessas pessoas que vão fazendo vandalismo dos bens públicos. Penso que, caros jornalistas, meus colegas de painel acompanharam nos meses passados uma situação em que determinadas pessoas, grupos de indivíduos foram vandalizando grandes estruturas de bens públicos e que a nossa Assembleia pensou em aprovar uma lei nesse sentido. Também para aquelas pessoas que vandalizam as tampas nos cemitérios, abrange esta lei. Por quê? Porque estamos a falar de bens públicos. Ou seja, quem construiu essa campa é uma pessoa particular porque quis que o seu familiar tivesse um descanso condigno. Exato. Mas o cemitério em si, portanto, é um local público. Por quê? Porque está sob tutela de uma administração municipal, de uma administração provincial, etc. Logo, a partir do momento em que este cemitério está sob égide de uma administração, acaba por ser um bem público. E quem vandaliza uma das tampas aí existentes acaba por ser punido nos termos desta lei ou até mesmo nos termos do Código Penal, pelas normas que eu acabei por me referir. Bom, penso que o Estado angolano, por meio destas normas que eu acabei por me referir, tem vindo a utilizar uma moralização da sociedade, tem vindo a prevenir, porque aqui a norma vem no sentido de prevenir a que mais situações do gênero ocorram, e meus colegas penso que acompanharam, e depois da aprovação dessa norma, as pessoas começarem a ser punidas. Pelo menos agora estamos um bocadinho relativamente sossegados no que toca ao vandalismo de bens públicos. Obviamente, doutor, permita-me só esta situação. Com exceções. Não, o Wilson Chinave colocou uma questão muito pertinente, certo, que é a questão a quem pedir contas quando há ato de vandalização do túmulo, por exemplo, da campa, das cruzes, de todos os meios que são colocados, porque assim as famílias, os familiares dos entes queridos sepultados nesses sítios pagam todos os serviços comunitários. E faz sentido agora sermos mais incisivos também, pedir do Estado que nos cemitérios haja um reforço da segurança. É importante isto, para garantir, por exemplo, comodidade e, enfim, segurança daqueles bens que são colocados nos lugares santos. Isto é um ponto fundamental. Se calhar investir mais as empresas de segurança, ou a própria Polícia Nacional tem de participar ativamente para prevenir que esses locais a fiscalização ao nível das fundamentalmente, não só no interior. No interior podemos ser mais criativos, se calhar colocar placas, proibido o uso de telemóveis, não consumir bebidas alcoólicas, aquelas, enfim, informações que tenham a função educativa de desencorajar que determinados comportamentos sejam observados no interior do cemitério. À volta do perímetro podemos proibir com venda de bebidas alcoólicas. Faz sentido que na porta ou no portão de um cemitério seja a venda de flores, por exemplo, que nós conhecemos o simbolismo de posição de uma flor que simboliza a beleza ou eventualmente a fragilidade da própria vida, e são bens que devem ser encorajados. A água é indispensável devido ao clima, eventualmente gasosas e tudo mais, mas não faz sentido
no perímetro dos cemitérios, termos muitas situações de lugares em venda de bebidas alcoólicas. Isso, em parte, serve de estímulo e quando os jovens encontram isso como escape, vão consumindo bebidas alcoólicas, estamos a mostrar que naquele local podemos observar esse tipo de comportamentos. Não se deve telefonar, vamos continuar a ser incisivos, mas o próprio cemitério deve estar preparado de modo a desencorajar esses comportamentos. Um indivíduo que aparentemente vem com situações de consumo de bebidas alcoólicas, está ébrio, não deve entrar no interior dos cemitérios, não pode. Não pode. Eu acho que é preciso também, porque nós conhecemos o tipo de mentalidade das pessoas que nós temos, acompanhantes, as pessoas que assistem aos funerais. Faz sentido que se invista mais na segurança, na fiscalização, para não observarmos esse tipo de comportamento. Certo, só a lei, doutor, vou já lhe dar a palavra, só a lei não será suficiente para que se previnam estes tipos de condutas. Sim, a fiscalização em termos da administração municipal... Serviços comunitários, são serviços o próprio cemitério deve ter serviços internos ali de forma imediata para acudir situações em que uma pessoa está a agredir a outrem porque está num estado de embriaguez, porque veja que nesse momento estamos num ato em que as pessoas estão nervosas, em que as pessoas estão tristes e qualquer situação pode se descambar sempre numa situação caótica. Os ânimos estão alterados. Certo, exatamente. Certo. O reverendo eu queria também transferir uma situação ao nosso jurista, que está no debate. Vamos só ouvir o reverendo primeiro. Exato. A quem nós vamos pedir responsabilidade? Pois. E disse muito bem o doutor que os cemitérios estão sob a responsabilidade dos serviços comunitários. Sim. E vê-se muitas vezes, quando a gente vai para um cemitério, encontramos lá nossas autoridades, encontramos lá a polícia no cemitério, encontramos lá as empresas de segurança. Então, eu que fiz uma campa bem bonitinha aí, cheia de mármore, para, neste caso, aqueles enfeites todos que normalmente são feitos. Amanhã você vai para lá e encontra que a pedra de mármore já não está lá. Alguém tem que se responsabilizar por isso. Se passou por onde, a gente também não sabe, mas alguém tem que se responsabilizar. Eu sei que é muito difícil colocarmos, por exemplo, vigilante em todo o cemitério, é muito difícil. Mas também há relatos, por exemplo, não estou aqui a acusar, que muitos dos que funcionam nesses espaços são cúmplices. Hoje, dificilmente, você coloca aí uma coroa de flores. As pessoas já não estão a aceitar, já não estão a aceitar deixar só a coroa de flores aí, porque existem pessoas que vêm e levam a coroa de flores. Então, eu acho que as pessoas que devem serem responsabilizadas estão bem identificadas. Nós só precisamos, às vezes, que as coisas sejam concretizadas. Como, por exemplo, e aqui no diz respeito, mais uma vez, aos mortos e familiares. A gente vê, por exemplo, aqui no cemitério do Camama, e o doutor disse muito bem, isso acontece muito mais em Luanda, Benguela, talvez também na Huila, né? Mas ainda há aquelas províncias que há aquela educação, aquele respeito daqueles que partiram para a eternidade. Várias vezes a gente já assistiu. Mas estas províncias que observam estes ritos, aqui o reverendo está a falar da província como tal ou mais para o interior da província? Depois nos centros urbanos também, porque quando assim, vamos até ver onde há troca de logo... cadáveres, que as pessoas, nós estamos a falar dos cemitérios, como estamos a falar do respeito ao morto, nós temos que falar também das morgues. Certo. Em que condições nós a conservamos, em que condições os nossos entes queridos descansam, repousam nesses morgues. Isto é muito importante. Há troca de cadáveres, só porque levar um cadáver por volta e meia é um trabalho de investigação. É preciso haver mais fiscalização. Porque as pessoas que depositam os corpos, por exemplo, na morgue, pagam. Esses serviços todos são pagos. E é expectável que a administração da morgue cria primeiro as condições mínimas, as câmaras suficientes para conservar os corpos e, por outro lado, haja fiscalização na entrega dos corpos. Atenção, nós temos que olhar. Luanda, por exemplo, tem as morgues que tem num contexto de aproximadamente 5 milhões de habitantes. Hoje Luanda não tem 5 milhões de habitantes. A densidade populacional de Luanda não justifica o serviço de morgue que tem a disponibilidade, considerando que nós temos uma taxa de mortalidade bastante alta.
Portanto, a dignidade passa também por conferir um repouso, condições mínimas de acomodação dos corpos, para que efetivamente há uma morgue, por exemplo, a Câmara 6, que nós conhecemos, do Hospital Regina Machel. Quem entra para aquele lugar, nós conseguimos perceber até que ponto conseguimos perceber a dignidade. Dignidade é exatamente isso, é todo um processo. Em cada momento que nós observamos, enquanto seres humanos, temos aqui o jurista no debate, a dignidade da pessoa humana também passa por este momento. Após a morte, como é que nós tratamos os mortos? Porque isso não deixa de ser exclusão, não deixa de ser discriminação. Sim, e pode atenção, concluir o seu... perante a morte somos todos iguais. A morte é que trata todo mundo de forma igual, não há classes sociais. E aqui, esse exemplo que o doutor deu, que todos nós deveríamos visitar, por exemplo, uma morgue. Sim. Seria muito bom. Deveríamos sim, refletir que nós não somos nada. Mas isto levaria a que as pessoas respeitassem mais os mortos? Será? Mais a vida. As pessoas mais a vida. Mais a sim, vida. mais a vida. Até os jovens também deviam visitar a morgue. Sim, sim. Os jovens têm mas provavelmente devíamos ter aqui um efeito contrário, não é? Depois, o valorizar mais a vida, depois acaba sendo no sentido de excessos, não é? Não, mas atenção, vou viver porque... Mas educar implica, é assim, os exemplos são importantes no processo de educação. Se nós estamos... porque eu vou fazer uma outra provocação. Já estamos aqui a caminhar para a reta final. Sim. Vocês não acham que todos... Obviamente que... é necessário prestar atenção e chegarmos a um ponto a que possamos reiniciar para que, de alguma forma, este quadro mude ou minimize, porque tem sido muito comum. É um quadro. Vocês não acham que todos estes contributos que vocês trazem aqui, de modo a inverter o quadro, são muito superficiais, uma vez que olhamos para a questão da morte e não podemos dissociá-la com aquilo que é a nossa essência enquanto africanos, com rituais muito próprios e que, se fossem minimamente cumpridos, nada disto aqui, lei, sensibilização, enfim, seria necessário? É assim, cada sociedade tem os desafios da educação do homem. A preparação do homem para a vida é um projeto nacional. Com muito agrado, já pelas semanas, teremos a discussão do Orçamento Geral do Estado. Nós temos que pensar o setor social de modo mais complexo. Quando pensamos no setor social, pensamos em saúde e educação, isso esgota. Nós precisamos educar o homem. Nós temos desafios prementes. E é preciso, não é um exagero assumir que a nossa sociedade está doente. Pelos sintomas... Não seria repensar a África, a nossa identidade? Nós estamos num todo a África, particularizando Angola. Nosso projeto de preparação, de formação do homem. O Dr. Germano disse, e muito bem, que a formação da personalidade do indivíduo passa por um conjunto de estímulos, de influência, de informações que vai adquirindo no seu processo de socialização. Como é que nós estamos a socializar? Temos de ser mais criativos. Se as nossas crianças estão a ver desenhos animados, nós vamos levar a educação para a cidadania nos desenhos animados. Levar de tudo um pouco. Nos nossos manuais escolares, nós temos de trazer conteúdos que têm a ver com aquilo que consideramos contravalor. Nós não vamos produzir um homem formado do nada. É todo um trabalho. Quando nós subestimamos o papel dos assistentes sociais, dos sociólogos, psicólogos, e pensar que esses antropólogos, historiadores, a nossa essência está exatamente nesse manancial. Precisamos articular. O executivo tem de ter noção do papel do assistente social na formação do homem. As palestras, tudo que a igreja tem estado a fazer tem de ser complementado para que a igreja vai absorver um cidadão também preparado por outras instituições. Fora disso, estamos a perder tempo. Devíamos até reiniciar, mas é muito difícil, às vezes não tem como. Mas nunca é demais começar. De algum ponto temos de começar. Sim. E aqui eu digo, recomeçar com muita seriedade. Muita seriedade. Se olhamos hoje... Está pessimista, reverendo? Sim, porque muitos de nós que devíamos dar o exemplo, não demos exemplo. Não demos. Hoje por hoje, as coisas estão muito difíceis na nossa sociedade. Vê quem passa mais no ciclo. Mas o reverendo diz, por exemplo, no nosso tempo, atenção, há um vazio. A interação pais e filhos está a ser um fracasso.
Pronto, nós observamos esses modelos dos nossos pais. Nossos pais dedicavam-se, nossos pais tinham tempo para falar com os filhos. Claro, um pai que sai de casa às 6 horas, volta às 22 horas, qual é o tempo de construção? Qual é o modelo que você espera? Porque assim, o filho não vai ser igual ao pai do nada. Não, mas, o filho está sujeito a outros estímulos. Doutor, é preciso ser isso. Estamos aqui a falar da nossa sociedade. Sim. Onde o pai sai 5 horas de casa e o pai volta 21 horas em casa. Mas isto é uma realidade global. Caríssimos colegas painelistas, permitam-me que eu seja breve quanto a essa questão. Eu penso que nós, ao analisarmos essa questão da perda numa boa parte de valores morais nesse sentido, temos que fazê-lo tendo sempre em conta a questão da globalização. Porque nós não podemos, eu sempre tenho defendido que é um bocadinho despiciando estarmos a comparar uma época relativamente à outra, quando a questão se coloca, termos que refletir sobre a ética, porque cada fase é caracterizada com uma forma ética, certo? E nessa fase, a ética desta fase não pode ser a ética de Mas vamos perder na globalização e entregar isso ao Deus dará, que os nossos filhos vão ser aqui o estímulo da globalização. Quando eu cito globalização, não estou aqui a colocar a palavra globalização no sentido pejorativo. É claro, estou aqui a chamar a atenção aos meus colegas no sentido em que se temos que pensar em educarmos o nosso filho, também temos que pensar que, olha, o nosso filho tem um telefone, daqui a pouco vai ficar no Facebook, daqui a pouco vai ficar no WhatsApp. No fundo, o que eu quero dizer? Temos que educar? Sim, temos que educar, é verdade. Temos que acompanhar. Pois, mas também não podemos perder da lógica a fase em que nos encontramos, o tempo, ou seja, não podemos nos dar culpa. E por que eu chamo essa atenção? Porque eu ouvi o doutor dizer assim, o pai daquele tempo tinha tempo para educar os filhos, agora os pais desse tempo não têm tempo. Bom, se não têm tempo, não tem tempo, porque a grande questão é esta. Mas a questão da pergunta é que, pronto, não necessariamente que devamos reiniciar como tal, mas precisamos, não é, adequar... E reiniciar no sentido de resgate dos valores morais. Alguns valores se perderam. Alguns se perderam, sim. Temos que seria uma luta de todos. Numa luta de todos. Num projeto. Da mesma forma que estamos a fazer uma luta para a reconciliação nacional, nós temos que fazer uma luta, uma cruzada multidisciplinar a todos os níveis. Os meios de comunicação social, na sua função tradicional de informar, formar, mas educar acima de tudo, como é que eles vão entrar no processo educativo do homem? O homem novo tem que ser um desafio permanente. Nós não vamos ter um produto acabado do homem civilizado do nada. Atenção, há ações que precisam ser desenvolvidas. Isso é ciência, doutor. Isso que nós estamos a defender. Ótimo. O pastor usou a expressão reiniciar e depois o mestre Meonis Bala usou a expressão resgate. Exatamente. E, aliás, falando do resgate, eu estou recordado, e esse exercício de projeto para que todos intervenham, penso que é interessante. Em 2012, houve um exercício de leitura interessante no país. O professor João Cruz Kundogende publicou um livro, Crise e Resgate dos Valores Morais e Culturais na Sociedade Angolana. Foi até um livro que depois foi distribuído. Então, eu sou daqueles que pensam, estamos em crise, e eu mencionava crise aqui em matéria de psicologia como um desequilíbrio, porque há um desequilíbrio no âmbito daquilo que é como um problema, né? E o chinês diz que crise é oportunidade. É oportunidade. Então, temos aqui uma oportunidade para resgate. E esses resgates, quem os farão são os agentes socializadores. A família, a sua parte, ao Estado. Por exemplo, o pastor mencionava hoje, nos nossos lugares, na qual dormem aqueles que partem para outra dimensão, vemos a gente da polícia, vemos psicólogos, os segurança. Família que vivenciam luto precisam de um psicólogo para orientação acompanhar. Da mesma forma que precisam um pastor. Exatamente. Então, aí a família, respeitar a vida. Se respeitar a pessoa humana, se deixar de lado o exibicionismo, se deixarmos de lado que quem vale mais é quem tem mais, que se valorizarmos o ser enquanto ser humano, valorizar-me apenas por ser um humano, alguém que pensa, sente, age e reage, sem necessariamente saber onde trabalha, quanto ganha, onde vive. Se primeiro olharmos o que em saúde realiza-se muito é humanização
Disse-lhes colocar o homem no centro. Tem que começar por ali. Colocamos o homem no centro e compreendemos que esse homem nasce, cresce, obviamente vai desenvolver e depois parte da outra dimensão, deve ser tratado da melhor forma possível. E, aliás, falou-se muito aqui de África. Eu costumo dizer, quando a gente compreende a África, se formos buscar nos grandes idealizadores de África, daquilo que hoje é resposta da União Africana, começa com os princípios todos, reúnem-se em duas palavras: unidade e solidariedade. Certo. Então, unidade na medida em que eu me uno quando o outro está em luto e solidarizo-me por esta causa. Se eu estou unido e solidário, jamais eu vou perturbar o momento de luto. Pelo contrário, eu vou apoiar, vou, portanto, abraçar o outro. Essa unidade e solidariedade foi o pensamento de Haile Selassie e o Kwame Nkrumah. Então, falar nos encontros em Dakar. Depois, o professor Cheikh Anta Diop, o professor Amadou Ampante-Bate, o Filo Benga vão trazer os contributos. Tudo olhar a África unida e solidária. Então, a família deve fazer o seu trabalho na educação tradicional, no respeito à pessoa. E, posteriormente, as denominações religiosas devem fazê-lo. E outros agentes de socialização. E temos que condenar fielmente aqueles lugares em que indivíduos que também estão mal, passam mal, pior do que quem vai à procura, e diz, para você obter isso ou aquilo, deves ir para lugares que muitas das vezes são, portanto, esses lugares nas sepulturas. Tem que ir buscar um determinado elemento. Incentiva práticas culturais que incentivam que os mortos tenham forças ocultas para a transformação. Olha, é assim, isto é uma construção filosófica. Atenção, filosofar, pensar, essa dimensão do homem, a sua consciência, a sua relação com o transcendental, são questões quase que permanentes. Nós podemos aqui discutir as sociedades passadas, mas o homem no tempo e no espaço em cada sociedade construiu uma cosmovisão, uma visão sobre o mundo e interpretar de diferentes fenómenos. A morte continua a ser um mistério, independentemente da sociedade humana, do nível de educação, para quem quer que seja, a morte é um mistério. Faz sentido orientar as pessoas como é que devem vivenciar esses momentos. Hoje a ciência evoluiu. Se há um vazio enorme das diferentes fases que se vive a perca do ente querido, há uma orientação de um psicólogo. As igrejas estão abertas aos sociólogos. Há vários especialistas que podem interferir no papel de persuadir as pessoas para terem noção de como é que vivem esses momentos. Porque depois há o aproveitamento. Há pessoas que atribuem forças ocultas à morte de alguém, que é comum, um comportamento inerente às culturas africanas. E nós vamos aceitar isso como normal? Claro que não. Nós precisamos dialogar. Não aceitar, não estaríamos a negar a nossa própria realidade. Nós vamos filtrar. Eu sou muito da perspectiva de não vamos negar a culturação, não vamos negar a globalização, vamos fazer o filtro, aquilo que são mas valores. todo o ritual. E até porque a lei diz o seguinte, todas as práticas culturais, dentro daquilo que é a nossa realidade enquanto africanos, deve ser olhado de forma diabolizada? Não é diabolizar, a questão é filtrar. É ter um discurso crítico, absorver os valores positivos inerentes à nossa história, à nossa ancestralidade, para depois absorver isso como valor que agrega. Porque há elementos culturais que são práticas contrárias ao progresso. Doutor, desculpa, aceitar que a vida humana tem uma relação com a espiritualidade no sentido isso até não é preciso ser religioso. É uma essência. Sabes por que o homem é religioso por natureza? O ser humano, o homem é religioso por natureza, porque diz que o homem é homem, independentemente, antes do cristianismo, antes de 1482, a chegada do Diogo Cão, as nossas culturas africanas tinham noção sobre a morte. A filosofia Eles acreditavam na existência de um ser supremo. A filosofia africana é baseada nos dessas mitos, culturas, nas crenças e nas tradições. Sim. Por isso é que os gregos defenderam que não podíamos aprovar a filosofia africana porque ela é motivada nesse sentido. É a perspectiva do Hegel. O Hegel diz que o africano não faz parte da história. E que porque a filosofia grega originou-se da lógica... É o discurso que eu apresento. Mas há muita coisa que nós consideramos como nossa cultura, que na verdade não é nossa cultura. Muitas dessas práticas que a gente vê hoje nos cemitérios, muitas delas não fazem parte da nossa comportamentos negativos. Exatamente. Que me levam. Por exemplo, e nós aqui também vamos ter que aceitar que o Ocidente, muitas das vezes, diaboliza uma boa parte daquilo
que é de África. Senão mesmo então, tudo, se o próprio africano começa a filtrar, não está a alinhar a ideia... Existe muita coisa, Carlos jornalista, que nós praticamos, que na verdade que muitos se pratica. Os africanos, a essência nossa... africana, vocês não acham que a essência africana como tal, para aquilo que anda em contramão dos valores nossos, os próprios africanos também conseguem resolver esta questão? Porque depois aqui a questão é, generaliza-se, não é? Se os africanos forem ao cemitério, por exemplo, dentro daquilo que é o padrão cultural, sem ter de vandalizar qualquer coisa, estamos logo a diabolizar. A ideia aqui é desincentivar práticas que vão, de alguma forma, causar danos a terceiros, não é? A terceiros ou a si próprios. A ideia é exatamente esta, que viver o luto de uma forma civilizada, mas civilizada não é na perspectiva de absorver o que é europeu, assumir como nosso, não. Porque nós também temos aspectos positivos inerentes à vivência do luto, como valores positivos que podemos transferir e transmitir às novas gerações, como observar o luto como um momento de dor, de consternação, um momento de pesar, de que cada pessoa que se juntar à família enlutada deve expressar mensagem de pesar, de conforto, de incentivo para, digamos, colmatar aquele vazio que cria a ausência de um ente querido. Muito bem. É o nosso valor. Porque é um processo... Muito bem, nós já estamos aqui a correr com o tempo. Vamos olhar para algumas considerações. É facto, nós estamos num quadro preocupante em que apreciamos reiteradas vezes várias pessoas com uma posição de falta de respeito aos mortos. Na vossa opinião, o que é que minimamente devemos fazer? Aqui o Dr. Germano já avançou até algumas soluções, mas quero ouvir de forma diversificada o que é que devemos fazer nos dias de hoje, com todas as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, enfim, a aculturação também, até certo modo, vai atrapalhando este encarar da nossa essência dentro daquilo que é o possível. O que é que podemos fazer para minimizar? Vamos apelar a que o direito seja mais incisivo? Devemos trabalhar mais com as famílias, as igrejas? Qual é a vossa posição? Eu sou de opinião que, primeiro, devemos olhar para as famílias, a educação primária nas escolas, bem como a preocupação que todas as igrejas devem ter para a moralização da sociedade, para aquilo que é mal, para aquilo que é bem, para aquilo que é pecado, para aquilo que não é pecado. E a partir dali, ajudamos todos nós, de uma só vez, o Estado, ao implementar as políticas públicas para a inserção, para a integração de boas práticas dos seus cidadãos, consigamos ter ganhos nesse sentido, de modo a que deixamos de verificar situações em que cidadãos vão aos funerais com cervejas nas mãos, com danças estranhas, aquilo que nós podemos considerar normal na nossa cultura africana, e ainda com aquilo que nós podemos considerar não saudável em termos do vandalismo que se verifica nas campas dos nossos entes queridos. Somos africanos, precisamos respeitar os nossos entes queridos e, por causa disso mesmo, as famílias, as escolas, as igrejas, o próprio Estado, representado pelas administrações municipais, as fiscalizações devem ser reforçadas e, dali então, podermos ver um sossego. Eu penso que a responsabilidade é de todos nós, de todos, dos líderes, seja políticos, religiosos, a responsabilidade é de todos nós. E nós precisamos também trabalhar e fazer tudo por tudo para que essa nossa sociedade seja melhor. E a cada dia que passa, eu ainda acredito numa Angola melhor. Uma Angola, quando morre alguém, que a gente não vê o que nós temos estado a verificar. Às vezes
muito trânsito nas estradas, porque as pessoas entenderam carregar o caixão na cabeça, os jovens, e você não percebe o que está acontecendo lá frente. Eu ainda acredito numa Angola em que o pai, a mãe, os filhos, onde o pai passa a educação. Nesta Angola, onde os líderes religiosos passam a verdadeira educação, o ensino, o cristianismo a todas as famílias, e onde o Estado esteja sempre ali e a fazer o seu trabalho. Nós estamos num Estado democrático de direito, há leis, a vida em sociedade impõe regras de convivência, há princípios que devem ser observados. A nossa mensagem vai no sentido de perceber que a morte é uma certeza. Alguém dizia que a morte e os impostos é a única certeza na vida, é uma constante, é uma realidade com a qual nós todos temos que lidar. Mas e perceber que nós precisamos ter a educação, buscar um pouco muito da essência do luto para nos extravasar em alguns comportamentos que atentam às regras de convivência em sociedade. Precisamos manifestar mensagem de pesar, mensagem de conforto às famílias, e quando há necessidade também as famílias devem ter noção de procurar um especialista, um psicólogo, um sociólogo, um pastor, para dar aquele conforto vazio, no sentido de prevenir males maiores ao vazio que cria a ausência de um ente querido. Ao Estado nós temos que pedir mais fiscalização, os serviços comunitários devem criar condições de ter uma dimensão mais pedagógica, com placas de sinalização, apelar ao civismo e às regras de boa convivência nos lugares santos, porque os mortos nós devemos tratá-los com dignidade. Há outras dimensões que nós não falamos no tema, porque a morte de uma pessoa implica pensões de sobrevivência, quando não existe isso também implica uma forma de maus tratos aos entes queridos. Portanto, é um tema que não se esgota. O nosso projeto de educação para a cidadania vai continuar a ser o desafio. Aquelas práticas que nós vimos na peça inicial são demonstrações de comportamentos desviantes e as pessoas devem ser educadas a conviver com os demais dentro do espaço público com base nas normas de civismo. Muito bem, doutor Germano. Muito obrigado pelo retorno. Eu sou daqueles que prefere apelar o respeito, referindo-se ao valor que uma pessoa, portanto, uma pessoa possui dignidade, que vai ser manifesto na forma como nós vamos tratá-lo com carinho e estima. E também a empatia. Temos que nos colocar no lugar do outro e a solidariedade. Se o outro está a passar por luto e puder solidarizar-se, o faça. Se não puder solidarizar-se com a pessoa, pelo menos não cria situações que possam, então, beliscar aquele estado de luto. Então, é preciso elevar também a humanização, colocar o homem no centro e compreender que, ainda que o indivíduo durma, o indivíduo, quando parte, fica para os demais a memória. E tendo essas memórias, as pessoas, pelo menos, estão conscientes de que é um local na qual essa pessoa descansa em paz. É a máxima, descansa em paz. Então, de forma alguma, podemos pensar ir naquele lugar, vandalizar, sentar ou fazer qualquer ato indecoroso. Vamos respeitar a pessoa humana. Respeitar os mortos. Exatamente. E os nossos, sobretudo africanos. Vou aqui primeiro agradecer a presença dos convidados que, de resto, constituíram este painel ao domingo. O Dr. Germano Pinto, psicólogo, muito obrigado pela disponibilidade. À disposição. Dr. Muniz Bala, sociólogo, obrigado. Obrigado. Dr. Mabanza Kambaka, jurista, obrigado. Obrigado. E o reverendo Kitushi Amaro, que é pastor da Igreja Metodista Unida, muito obrigado. Obrigado. Ponto final. Antes vou terminar com a reflexão debatida ontem pelo historiador e antropólogo Filipe Vidal, neste estúdio, quando dizia que nenhum povo, desde a história da humanidade, respeitou tanto os mortos como os africanos. É para refletir. Estamos juntos. Até a próxima oportunidade.